Olá, irmãos. Professor Marlon Almeida aqui para nós começarmos a nossa aula número 5 de Introdução à Educação Cristã Clássica. Vamos começar com uma oração. Obrigado, Senhor, porque estamos iniciando essa aula 5. Obrigado pelas aulas anteriores. Obrigado por essa segunda oferta desse curso chamado Introdução à Educação Cristã Clássica. Obrigado pelos efeitos, os resultados que esse curso já tem apresentado, e eu louvo o Senhor porque o Senhor tem me usado para essa obra, e te peço em nome de Jesus que o Senhor, cada dia que passar, que o Senhor vá me usando para que eu seja útil ao seu reino, útil ao Senhor, útil à nossa igreja, útil aos nossos irmãos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos iniciar, portanto. Agora que eu estou vendo, tem uma bola do Miguel que eu escondi ali, ó. Ei, Miguel. Vamos iniciar a nossa aula. Eu quero fazer um breve comentário sobre no dia 6 de setembro, que foi terça-feira da semana passada, eu dei uma palestra, fiz uma oficina no Expo Homeschooling, que foi um evento, o primeiro evento grande de Brasília sobre educação domiciliar, e eu fiz uma palestra ali sobre como ensinar a história do Brasil através do Trivium, e foi um sucesso total. O evento todo foi um grande sucesso. Depois dá uma olhada lá no Instagram, Expo Homeschooling, com ING no final, para você ver como é que foi, tá certo? Então, só para falar com vocês como foi, acho que eu cheguei a mencionar na aula passada que eu faria essa palestra, e agradecer a Deus também pelo sucesso que foi tanto o evento inteiro quanto a minha parte também. Então vamos seguir lá. E lembre-se que depois, num outro momento, a gente vai falar sobre homeschooling também na nossa jornada aí de educação cristã clássica, tá certo? Então é o seguinte, vamos começar aqui. A nossa aula de hoje, a aula 5, ela se chama A Paideia de Deus. Ao longo da aula nós vamos entendendo o que significa paideia, né, que significa o conceito de paideia, mas eu já vou começar aqui com o nosso slide para a gente seguir no nosso projeto para hoje aí. Então eu quero que vocês abram as suas Bíblias. Na verdade eu já coloquei aqui, né? Mas eu vou fazer a minha leitura daqui da Bíblia mesmo, mais para manter aí o hábito, né? De fazer a leitura no próprio texto, na própria Bíblia, tá certo? Então vamos lá para Efésios. Efésios 6, verso 4. Efésios 6, verso 4. 6, 4. Efésios 6, 4 diz o seguinte: E vós, pais, esse capítulo 6 é o capítulo, que você deve se lembrar, a partir do verso 22, é o lar cristão, marido e mulher, né? Do verso 22 do capítulo 5, lar cristão, marido e mulher. E aí o capítulo 6 começa o lar cristão, filhos e pais. Mas ele termina para os pais, dizendo assim, Paulo termina dizendo assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, você já deve estar olhando aqui, que essa palavra disciplina é a palavra que significa paideia em grego, certo? Então fica com essa ideia em mente aqui já no texto bíblico ao longo dessa aula, e essa na verdade é a parte 1 de outras aulas. Eu não sei ainda se haverá 3 ou 4 aulas sobre esse conceito da paideia de Deus, mas essa é a parte número 1, tá certo? Então fica em mente aí com esse deixa eu marcar aqui para você. Aqui, ó. Fique em mente aí com esse conceito de paideia, já no texto bíblico, no sentido, pelo menos inicialmente aqui, no sentido de disciplina. Muito bem, vamos voltar aqui rapidamente ao que significa ser clássico. Eu quero mostrar para vocês uma imagem. Essa imagem, esse quadro, ele é chamado A Escola de Atenas. É um quadro muito famoso que mostra várias figuras da filosofia, inclusive o quadro é interessante também porque ele mostra personagens bíblicos também.
Se você pesquisar na internet, você vai descobrir, deixa eu colocar aqui, Escola de Atenas, personagens. Você vai descobrir que há vários, olha lá, Platão, Aristóteles, Sócrates, Epicuro, Pitágoras, Heráclito. Deixa eu ver aqui. Platão, Aristóteles, Sócrates, Epicuro, Pitágoras, Heráclito, Euclides, deixa eu ver aqui. Alexandre o Grande. Hum, hum. Bem, enfim. Então você vai ver que há uma série de personagens da história, da filosofia, da história do pensamento ocidental, do pensamento em geral, colocados nessa figura. Mas eu quero mencionar aqui a diferença entre Aristóteles, que aponta para frente, e Platão, que aponta para o alto, para o céu, certo? Platão tinha essa perspectiva, vou até colocar aqui ó, os três padrões da educação clássica. Platão tinha a perspectiva do idealismo e da virtude. Essa palavra virtude é uma palavra importante na educação cristã clássica, e, inclusive o próprio sentido dela vai ao longo das aulas sendo apresentado para você. Mas uma coisa que eu quero voltar aqui na imagem e mencionar também é que nós precisamos, como cristãos, inclusive o próximo slide aqui já tem esse título, ó, nós devemos ter um cuidado para não idolatrarmos o classicismo ou o aspecto clássico na educação cristã clássica. A gente não. Uma das coisas que eu tenho conversado com algumas pessoas ultimamente é que as pessoas elas não necessariamente erram os conceitos ou as ideias, mas elas erram elas erram a proporcionalidade das coisas, né? As coisas são complexas. A palavra complexo significa que as coisas têm várias partes, né? Os problemas têm várias explicações, né? Os problemas também têm várias soluções. Os eventos e acontecimentos têm várias causas. Então as pessoas às vezes acertam a causa, acertam um aspecto lá do problema, mas erram na proporção, né? Então a gente está falando aqui de educação cristã clássica nesse nosso curso, e a gente vai valorizar todas as três coisas, tanto o aspecto da educação, quanto o aspecto cristão, quanto o aspecto clássico. Mas a gente precisa colocar cada um deles dentro da sua devida proporção como crentes, porque é aí que está a diferença entre o que tem acontecido hoje em dia no resgate à educação cristã clássica e a educação clássica como um todo ao longo da história. Porque a educação clássica não foi sempre cristã, e mesmo a partir do momento em que ela passou a ser cristã, ela também teve os seus altos e baixos em relação à sua proporcionalidade. Né? Então é importante que nós, né, que temos essa vantagem de ver a história e de ler a história, inclusive depois a gente terá uma série de aulas no nosso curso chamado História da Educação, mais focado na história da educação clássica comparado com a educação moderna. Então a gente vai ver que a gente que tem a vantagem da história, a gente não precisa cometer os mesmos erros. Aliás, a história tem essa função, né? Da gente rever os erros do passado, ver os erros do passado e, obviamente, na melhor medida possível, a gente não cometê-los. Então, a gente tem aqui três padrões ou três perspectivas para a educação clássica. Eu não coloquei cristã aqui, obviamente, ainda, né? Que não é o caso, você vai perceber aqui agora. Então, na perspectiva platônica, a gente tinha o idealismo e a virtude. A questão do idealismo aqui no Platão também precisa ser rapidamente esclarecida, porque o Platão acreditava que as coisas. O Platão falava constantemente, escrevia constantemente sobre o mundo das ideias. O Platão acreditava que o sentido das coisas não estava nas coisas necessariamente, mas estava na ideia representada pela coisa. Então, quando você vê, por exemplo, um gato, aquele gato que você está vendo, ele não representa gato como ideia. Existe uma ideia de gato, né? Uma ideia de gato que representa todos os gatos do mundo, inclusive os desenhos de gatos, né? Então essa é mais ou menos a ideia, é mais ou menos disso que a gente fala quando a gente está falando sobre idealismo. Não tem necessariamente a ver com um conceito também idealista, mais contemporâneo, ou pelo menos posterior ao Platão, que é o conceito do idealismo no sentido da ideia
da ideia, no sentido do ideal, né? Então você abandona, por exemplo, abandona não, você desproporcionaliza o realismo, né, a realidade, e você proporcionaliza de forma maior o ideal. É aquela história, por exemplo, da justiça social, né? Todas as pessoas que lutam pela justiça social são idealistas nesse sentido, porque elas imaginam um mundo que poderia ser, é o que a gente chama em filosofia do deveria ser, né? E os realistas imaginam o mundo, ou veem o mundo, na verdade, como ele é. Então existe a diferença da percepção do que é, diferente da percepção do que deveria ser. Mas o idealismo do Platão não é necessariamente esse. Virtude é algo que vai ter significados muito profundos, e ao longo do curso a gente vai percebendo o que significa virtude, para a gente não correr o risco de colocar a virtude, a eloquência, né, a retórica. Inclusive a retórica é uma das palavras mais abusadas, né, nos conceitos de educação clássica, para a gente não correr o risco de colocar essas palavras dentro das limitações contemporâneas que a gente tem tido por causa da evolução dos sentidos, né, das coisas. Na perspectiva, no padrão aristotélico, o Aristóteles vai ou os aristotélicos, por exemplo, Mortimer Adler, que a gente vai citar mais tarde, ele vai ter essa perspectiva aristotélica e vai voltar muito mais para o racionalismo e a lógica. E eu quero dizer para vocês que todas essas quatro características, tanto as duas platônicas quanto as duas aristotélicas aqui, são características que, como eu disse, se a gente souber fazer a proporcionalidade de maneira correta, a gente utiliza essas características bem, né, e não mal. Mas quando você, por exemplo, foca muito mais no idealismo e na virtude, em detrimento de outras características, ou, no caso aristotélico, quando você foca muito mais no racionalismo e na lógica, em detrimento de outras características, você, do ponto de vista bíblico, você estaria errando, né? E a perspectiva de Agostinho, que é a perspectiva agostiniana, vai ter características como o receptivismo criativo e a sabedoria. Nós não vamos entrar nesses aspectos, nenhum dos dois hoje, nessa aula de hoje, porque nós, como eu disse, nós estamos na parte 1 ainda, né, mas a gente vai passar por essa perspectiva posteriormente, tá certo? Então vamos lá, cuidado para o cuidado que nós devemos ter para não idolatrarmos o classicismo na educação cristã clássica. A educação cristã clássica precisa ser pactual. É um outro conceito que nós não vamos aprofundar hoje, mas que vai chegar até você ao longo das próximas aulas sobre a paideia de Deus, porque a gente precisa que a nossa educação cristã clássica seja pactual. O pacto, obviamente, com o comprometimento com a palavra de Deus, com o próprio Deus, né? Olha só o que David Hicks fala sobre Platão, por exemplo. A primeira característica de uma escola clássica é a sua confiança na dialética. Ora, nós vamos retomar, não, vamos relembrar aqui o C.S. Lewis, né? Ele tem um texto, inclusive, nesse livro aqui. Ele tem um texto nesse livro aqui. Vou mostrar a capa do livro para você. Nesse livro aqui, o C.S. Lewis tem um texto. Eu posso até. O texto é curto e o trecho que eu quero falar é bem mais curto ainda. Mas ele tem um texto aqui que fala sobre as primeiras coisas. Aqui, ó, coisas primárias e coisas secundárias. E nesse texto, o C.S. Lewis deixa bem claro, um texto bem curto, de 3 páginas, ele deixa bem claro que é impossível que você aprecie bem as primeiras coisas se você tiver começado pelas coisas secundárias, né? Então ele diz aqui, como eu não tinha separado antes, então eu não achei aqui tão rápido, acho que não vou. Tá, não vou ficar procurando, como sempre, eu fico procurando textos e demora, né? Mas o que C.S. Lewis vai dizer aqui e que deve ser colocado em contraponto com o que o David Hicks fala sobre o Platão? A primeira coisa deve ser Cristo. Né? A nossa educação cristã clássica ela é cristocêntrica. Ela é focada na palavra de Deus, o próprio Cristo que é a palavra, o Logos, né? Então, nossa educação cristã clássica, aliás, é por isso que a gente utiliza a expressão educação cristã clássica. Eu já vi e vejo pessoas usando a expressão educação clássica cristã. O que significaria dar mais ênfase ou colocar o classicismo em primeiro lugar e o cristianismo em segundo.
como se fosse uma coisa do tipo, vamos cristianizar a educação clássica, já que a educação clássica é o mais importante. Mas é o contrário, nós precisamos orientar a nossa educação cristã clássica em Cristo, portanto, a primeira característica de uma escola cristã clássica biblicamente orientada não será sua confiança na dialética, será sua confiança em Cristo. Por isso que eu coloquei de laranja aqui, para a gente ficar atento. Eu não coloquei vermelho, mas laranja para a gente ficar atento. E coloquei verde aqui, que é o que a gente precisa levar em consideração. Chesterton, sobre o Agostinho, diz: o propósito de uma mente aberta é o mesmo de uma boca aberta, ela deve ser fechada em algo. O Chesterton era muito perspicaz no que falava, né? Então a gente tem que explicar aqui que o propósito de uma mente aberta, quando a mente é muito aberta, ela tem que ser focada em alguma coisa, ela tem que ser fechada em alguma coisa. Você pode ter a mente aberta, mas no limite, a abertura vai no limite, não ultrapassa o limite do seu cristocentrismo, né? Então é o que a gente precisa tomar cuidado, entre outras coisas que a gente vai ver logo mais, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Olha que coisa interessante também essa citação sobre o Mark Twain. A educação cristã clássica precisa ser pactual. Continuamos aqui no conceito de pactual, né? Ou não entramos ainda no conceito, como eu disse, mas continuamos nessa perspectiva. O Mark Twain fazia uso de palavrões e xingamentos constantemente. Um dia, sua esposa repetiu calmamente para ele todas as palavras obscenas ouvidas naquele dia. Quando ela terminou, Twain disse para ela: querida, você conhece as palavras, mas não o tom. Olha como é que isso é uma ilustração, é claro, para entrar nisso aqui. O Douglas Wilson diz o seguinte: nós que somos cristãos já aprendemos muitas palavras, como cosmovisão, paradigma, epistemologia, trivium e etc. Mas, de certo modo, ainda não aprendemos o tom. Qual é a ideia aqui? A ideia é que o tom correto para a terminologia da educação cristã clássica, o tom correto para a educação cristã clássica como um todo, é esse tom que o Douglas Wilson vai colocar posteriormente. Aliás, esse livro do Douglas Wilson é um livro que eu mencionei na aula passada, que é esse aqui, Em Defesa da Educação Cristã Clássica. Esse é um livro que eu comecei a ler na semana passada, mas por motivos de força maior eu tive que diminuir o ritmo da leitura dele. Então, olha só o que o Douglas Wilson vai falar sobre a questão do tom de uma educação cristã clássica. Não adianta a gente ter todos os conceitos como todos os educadores clássicos têm. A gente precisa ter o tom correto, e o tom correto é o tom bíblico, né? Então olha só que interessante. Quando andamos em obediência ao Evangelho, adorando e vivendo como Deus requer de nós, ouvindo sua palavra, cantando os seus salmos, comendo a sua mesa, honrando nossos pais, amando nossas esposas, respeitando nossos maridos, ensinando nossos filhos, cortando a grama e também lendo e lecionando história, ciências, literatura, etc., aí é que nós temos uma cosmovisão cristã. Você percebe então que isso aqui, ó, andar em obediência ao Evangelho, adorando e vivendo da forma que Deus requer de nós, e ele cita todos esses exemplos aqui, isso não tem nada a ver com a educação cristã clássica. Isso daqui poderia ser essa mesma citação aqui poderia ser usada para um curso de finanças pessoais, para um curso de ética do trabalho ou qualquer coisa nesse sentido, porque todo o ambiente da nossa vida precisa ser pautado por isso aqui, ó, por obediência ao Evangelho, adoração e vida da forma que Deus requer de nós. Então esse deve ser o tom da nossa utilização de termos como trivium, como educação clássica, como os grandes livros, as grandes obras. Aliás, eu gosto do Wes Callahan, que é um professor meu de um curso que eu fiz chamado Como Ensinar História, Como Ler História, esqueci agora. A gente vai falar sobre ele posteriormente, em outra ocasião, mas ele diz que toda verdade é verdade de Deus, porque o próprio Cristo é a verdade, certo? E todo o conhecimento e toda a sabedoria estão ocultos em Cristo, e ele revela para nós na medida que ele deseja, certo? Só que a gente também precisa ter a orientação do próprio Espírito Santo para a gente ler, por exemplo, um clássico, porque afinal de contas o próprio Mark Twain, que a gente usou o exemplo aqui agora há pouco, ele não era cristão. Então a gente precisa utilizar de modo orientado pelo Espírito Santo, né? E é nesse sentido que a gente está fazendo uma educação pactual, é nesse sentido que a gente está orientando a nossa educação cristã clássica naquilo que naquilo que são as coisas primeiras, né? Voltando aqui, não é a primeira característica de uma escola clássica, de uma escola cristã clássica, obviamente não será a sua confiança na dialética, como era a escola clássica platônica, né? Então a gente precisa tomar cuidado nesse sentido também.
certo? A não ser que o culto ao Deus vivo esteja no centro das nossas vidas e das nossas comunidades e, portanto, no centro da educação dos nossos filhos, então a cosmovisão cristã na educação será apenas mais um experimento intelectual vazio. O nosso objetivo deve ser obediência a Efésios 6,4. E Efésios 6,4 é: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Certo? Então esse continua sendo o nosso foco. Bem, agora que eu vou entrar aqui no aspecto da paideia de Deus, eu quero fazer eu deixei para esse momento específico, mas eu quero fazer uma eu quero fazer como é que fala? Eu esqueci agora uma palavra que eu posso usar. Eu quero dar o devido crédito a essa aula ao meu professor Rodrigo Broto, que é o meu professor foi meu professor dessa disciplina. Ele continua sendo meu professor na pós-graduação, mas ele foi meu professor nessa disciplina chamada A Paideia de Deus. Eu tenho tido algumas discussões com ele no WhatsApp, algumas conversas, não discussões, não briga, mas algumas conversas com ele sobre essa ideia da educação pactual, e eu tenho conseguido aprender com ele o que é educação pactual, certo? Então eu quero dar o crédito a ele. Eu fiz uma cópia de praticamente 90% dos slides da aula, eu só coloquei do meu jeito aqui, mas tanto a ordem da aula quanto as citações e o cerne mesmo dessa aula está baseado na aula, nas aulas sobre a paideia de Deus que o professor Rodrigo Broto me deu ali na pós-graduação em Educação Cristã Clássica na Faculdade Internacional Cidade Viva, tá certo? Então quero dar aqui o devido crédito ao meu professor, Rodrigo Broto. Eu não pedi para ele autorização para colocar essas informações aqui, mas se ele pedir que eu tire, aí eu substituo de alguma outra forma, tá certo? Mas eu acho que não, porque é para o reino de Deus e eu estou dando aí a ele todo o crédito que é devido, tá certo? Então vamos prosseguir aqui. A paideia de Deus. A paideia de Deus não é uma reformulação da pedagogia, mas é o estabelecimento de uma civilização cristã que não é meramente conservadora. A questão aqui é que a gente não precisa, não pode, na verdade, não precisa tornar esse projeto de resgate da educação cristã clássica como um projeto dentro do ambiente conservador que está acontecendo no mundo hoje em dia. É apenas uma coincidência, na verdade não é uma coincidência, mas é apenas uma questão de eu vou usar a palavra coincidência, mas eu quero que você entenda que é uma orientação divina, é claro, mas é uma orientação do Espírito. Mas é uma coincidência que esse acontecimento, que esse momento que nós estamos vivendo de resgate à educação cristã clássica, seja também um resgate que esteja sendo feito pelos conservadores. Aliás, nós como cristãos, nós não podemos justificar nós não podemos justificar sermos conservadores no sentido político que está sendo apresentado nos nossos tempos. O que nós precisamos ser sábios hoje em dia é de que há uma eu vou usar a palavra semelhança para não falar que é igual, mas há uma semelhança de pensamento entre os conservadores e os cristãos nesse tempo. Mas o nosso resgate, a nossa reformulação da educação cristã clássica não é um resgate conservador nesse sentido. Ele é um resgate a partir de uma orientação bíblica, a partir de uma orientação do Espírito Santo. Então vamos dar uma lida aqui em 1 Coríntios 10, 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 26, diz assim: Porque do Senhor é a terra porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. 1 Coríntios 10, 26. E a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16, é um versículo que a gente inclusive memoriza, né? Segundo aos Tessalonicenses 3,16. Aliás, não, eu estou confundindo com. Enfim, eu confundi com 2 Timóteo ou 1 Timóteo 3,16. Agora eu fiquei curioso. Acho que é 1 Timóteo 3,16, né? Que eu confundi aqui pelo 3,16. Bem, enfim, vamos ler então. Segundo aos Tessalonicenses 3,16. Ora, o Senhor da paz. Acho que deve ter algum erro nessa citação aqui.
Mas está aqui, ó, ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Houve um erro na citação aqui, mas eu não vou voltar para procurar não. Mas a ideia é que, na verdade eu coloquei aqui, ó, quem tomou emprestado de quem. A ideia é que, eu vou tentar procurar aqui, enquanto eu vou mencionando para vocês, mas a ideia aqui é a seguinte, eu vou entrar no que eu queria entrar. Eu errei a citação, mas eu sei onde que eu quero entrar, onde que eu quero chegar. Eu quero chegar, sabe onde? Exatamente nesse momento em que eu menciono aqui. Deixa eu voltar aqui a. Deixa eu voltar aqui a citação para você ver que, apesar de eu ter perdido o texto bíblico, eu não perdi o que eu desejava fazer. Olha aqui, ó. Não é uma reformação da pedagogia clássica, mas um estabelecimento de uma civilização cristã. Qual é a ideia aqui? Eu errei os textos, mas a pergunta aqui se sustenta. Logos e paideia, que são terminologias gregas, teoricamente são terminologias gregas, na verdade são terminologias que estão na palavra de Deus. Então Paulo utiliza paideia, por exemplo, lá em Efésios 6:4, como a gente já olhou. O próprio logos, o conceito de logos é um conceito, a gente pode entender como um conceito bíblico, apesar de João utilizar depois que o próprio Platão vai utilizar, mas para nós a reformulação, o retorno, o resgate não é de um conceito grego clássico, e é por isso que o classicismo não pode ser nosso primeiro foco. Então, teoricamente, a gente não está aqui disputando também quem tomou emprestado de quem, no sentido histórico, de dizer que foram os gregos que tomaram das escrituras. Não é necessário que a gente faça essa defesa. A ideia é que a gente não, voltando aqui nesse título, cuidado para não idolatrarmos o classicismo, a ideia é de que a gente não precisa correr o risco de entender esse resgate como sendo um resgate de uma educação cristã, de uma educação clássica, e sim um resgate de uma civilização cristã, como a gente viu agora há pouco, certo? Uma civilização cristã que obviamente será baseada nas escrituras, certo? Então cada escola cristã deve adotar um maravilhamento infantil, mas ele deve ser absoluto e implícito em relação à glória das escrituras. Por exemplo, nós não acreditamos em gigantes e dragões, mas a gente vai ver textos clássicos, textos infantis que vão apresentar esses dois tipos de personagens e vai ativar a imaginação da criança, que a gente precisa que seja ativada para que ela tenha um maravilhamento. Inclusive a própria filosofia grega aponta o maravilhamento como sendo o início do conhecimento, né? É claro que a Bíblia diz que o princípio do conhecimento é o temor do Senhor, mas a gente coloca isso aqui como sendo uma forma de abertura da mente do aluno e da criança em direção ao maravilhamento. Olha só que interessante, mais uma vez, sobre a paideia de Deus, inclusive no contexto bíblico. Aristóteles, aqui eu tenho certeza que eu acertei a citação. Aristóteles usou a palavra psíquicos para descrever homens aqui, e mulheres no seu máximo potencial, ou seja, o produto final do processo da paideia clássica. E aqui que está o cuidado que a gente tem que ter para a gente não retornar, para a gente não querer criar homens com propósito, uma formação para a paideia clássica. Nós precisamos formar homens e mulheres, crianças, que se tornaram homens e mulheres para a paideia bíblica, né? A paideia é fundamentada em outra coisa que a gente vai ver agora. Paulo usa essa mesma palavra em 1 Coríntios 2,14, mas a gente vai ler 1 Coríntios de 6, eu quero ler de 6 a 16. 1 Coríntios 2, de 6 a 16. Então diz assim, ó: a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século. Veja, já começa aqui, né? Nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Daqui a pouco você vai ver por que ele fala isso. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Veja, a revelação é feita pelo Espírito. Portanto, a orientação não é a psíquicos,
do Aristóteles, né? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito, aí que vem com letra maiúscula, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Veja que a gente vai ter o conhecimento adequado e correto apenas se nós formos orientados e recebemos esse conhecimento do Espírito, né? Verso 13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí vem o 14, olha que interessante. Ora, o homem natural, e aí ele vai usar aqui essa palavra psíquicos, que é o homem natural aristotélico, né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Então veja, adianta a gente ter uma educação clássica baseada, uma educação clássica para a formação de psíquicos, que olha só o que Paulo diz: não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então uma educação cristã clássica, que seja mais clássica do que cristã, ela não terá efeito nenhum para a eternidade. Agora veja o que Paulo diz no versículo 15. A palavra que ele vai usar eu até anotei do lado aqui, pneumáticos, ou seja, a palavra pneumáticos tem a ver com espírito, né? Coloquei aqui, ó, pneumáticos. Então ele vai usar aqui no 15, ó, porém o homem espiritual, pneumáticos, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque ele não é compreendido por ninguém. Pois quem conhece, aí vem o 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então a educação cristã clássica, paideia de Deus, ela tem que ser paideia de Deus. Nós estamos formando pneumáticos, ou seja, os homens que discernem por causa da presença do Espírito, né? Então Paulo não era contra a paideia, ele era contra a paideia fundamentada no psíquicos, ou orientada para a formação do psíquicos, né? Olha essa citação longa aqui, é ruim ler citações tão longas, mas veja que importante essa citação, ela é tão longa, mas ela é muito importante. Veja só, é uma citação do Chris Schlecht, que diz o seguinte: eu acreditava em Deus desde a infância e nunca abandonei essa crença. Mas a cada lição, em cada classe, o dia inteiro, todos os dias durante 12 anos, eu era ensinado a pensar como um ateu no contexto acadêmico. Aí você vai pensar assim, peraí, mas por quê, né? Veja que importante. E eu nem sabia que estava sendo doutrinado. Olha só, a gente fala sobre doutrinação na escola hoje em dia, a gente pensa em coisa de esquerda, mas veja como a coisa é muito mais profunda. Muito, muito mais profunda. Os resultados de tal exposição a um pensamento não bíblico e neutro, entre aspas, em relação a Deus na minha própria mente, não deveriam ter sido tão surpreendentes. Jesus ensinou: o discípulo não está acima de seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Olha só que importante agora. Tendo sido treinado por 12 anos, os anos da escola, né? Em escolas governamentais, aqui, quando ele fala escolas governamentais, é uma terminologia do conceito americano, mas no Brasil é qualquer escola, seja pública, seja privada, que é orientada pelo currículo, aí sim o currículo é governamental, né? Onde, como questão de princípio, Cristo não é exaltado como Senhor de todas as coisas, eu naturalmente não tinha uma ideia correta do senhorio de Cristo. Olha só que interessante, gente, isso aqui é muito sério, muito profundo. Para mim, Cristo tinha se tornado relevante apenas em relação a conceitos bem estreitos da moralidade e do culto, que eram as coisas da igreja. E mesmo assim, eu pensava que eu era um bom cristão. Eu não era. Eu era um aluno que havia sido perfeitamente treinado para se tornar como seu mestre, que é o humanismo, o evolucionismo, o ateísmo, a ideia, a neutralidade, né? Ou seja, a gente pensa que os nossos filhos estão seguros na escola, mas eles não estão seguros na escola, por quê? Porque a orientação que eles recebem não tem Cristo como, acho que eu coloquei aqui, Senhor de todas as coisas, não, né? Então simplesmente não haverá uma educação segura para os nossos filhos em escolas que não sejam bíblicas, né? O Mortimer Adler, que é aristotélico, diz assim: somente as artes liberais podem providenciar um padrão para que se julgue a excelência no ensino.
para se medir a eficiência dos meios educacionais e para inventar outros. E as artes liberais não são nem pagãs, nem cristãs, nem humanas, mas são humanas. Opa! Então, não são nem pagãs, nem cristãs, isso não existe. A Bíblia diz que ou elas são pagãs ou elas são cristãs, né? Ou elas servem a um senhor e aborrecem outro, ou né, o contrário. E se elas forem humanas, então é aí que a gente está perdido, né? Porque afinal de contas o ser humano é pecador. Agora veja, as artes liberais nos libertam de fato, mas somente enquanto estiverem fundamentadas no Evangelho, certo? Elas são liberais no sentido de te libertar de certas amarras, mas se elas não forem fundamentadas no Evangelho, elas próprias serão as amarras, né? A gente vai concluir com a leitura do texto bíblico, mas Mark Twain dizia assim: em primeiro lugar, Deus fez os idiotas, e isso foi só um treino. Então, ele criou os conselhos deliberativos das escolas. Ou seja, os conselhos deliberativos das escolas estão idiotizando a gente, porque eles são o lugar onde os idiotas, segundo o Mark Twain, que era muito perspicaz, é o lugar onde os idiotas estão atuando, né? O Mark Twain se libertou da escola aos 11 anos de idade, foi para casa e foi fazer homeschooling, mas ele não se libertou da educação, segundo ele próprio. O problema é que ele nunca se libertou de si mesmo. Por quê? Porque ele estava buscando uma educação humana, humanista, e obviamente ficou preso a isso, né? Vamos ler para encerrar Lucas 6, 46 a 49, e nós encerramos essa primeira parte da paideia de Deus. Os dois fundamentos. Lucas 6, 46 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Nós chamamos Jesus de Senhor, mas a gente não faz o que ele manda, por exemplo, na nossa educação, né? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando sua casa... Não, peraí. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, certo? É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Agora vem. Nós que ouvimos, né, assim, nós que ouvimos a palavra de Deus e não a praticamos, somos semelhantes ao homem que edificou uma casa, ou seja, edificamos a nossa família sobre a terra sem alicerces, a escola pública. Quando eu digo pública aqui no sentido do currículo, o currículo é público. Mesmo que a escola seja privada, o currículo é público. E arrojando-se o rio contra ela, o rio das doutrinas, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína de sua casa. Muitos pais acham estranho, né, que o filho seja criado na igreja e que chegue na faculdade e se desvie. Ele foi criado na igreja apenas no domingo, mas ele não foi criado na igreja nos 12 anos da escola. Se a escola não for baseada especificamente nas escrituras, ela será baseada em outra coisa. Não é mesmo? Então vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa aula, por essa lição que tivemos. Obrigado porque o Senhor tem nos orientado. Eu te peço que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, Pai, a perceber que se a educação dos nossos filhos não for orientada nas escrituras, ela será orientada em outra coisa. E eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos dê vitória sobre esse problema, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, na próxima aula, voltamos com mais uma parte da paideia de Deus, tá certo? Até a próxima.